Vamos então dar continuidade ao culto nessa noite, né? E nesse momento nós vamos ministrar um louvor ao nosso Deus. Hoje é a Santa Ceia, então nós temos aqui uma liturgia um pouco diferente, né? Então vamos aí louvar ao nosso Deus. Qual o hino que nós vamos louvar ao Deus nessa noite? Vamos louvar nosso Deus com o hino de número 39, Graça Cristã. 39, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos lavados, remidos nesse sangue precioso que nos liberta, que nos cura, né, de todo o pecado. Quero convidar a igreja nesse momento a abrir as suas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo de número 1. Epístola aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Epístola aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria e entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra.
Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E meu Pai, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um primeiro subtítulo que diz assim: a idolatria e a depravação dos homens. E nós também vamos no segundo, que está escrito assim: entregues os gentios a reprováveis sentimentos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenta, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, irreverentes, detentores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha bem, uma palavra aqui, tem muitos ensinamentos, né? Para a gente entender o que acontece no mundo desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, desde que houve a rebelião, né, lá no Éden, e uma rebelião que não para, né? Essa rebelião ela só vem aumentando dia após dia, vem só se multiplicando, né? A rebelião não é contra sangue nem carne, a rebelião não é contra a igreja, a rebelião não é contra o crente, a rebelião é contra a Deus e tudo aquilo que se relaciona a Deus. No começo da passagem, começa falando bem claro para a gente: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, as pessoas preferem o pecado, a maldade, a mentira, a calúnia, a difamação, a injustiça, né? A verdade de Deus, a obediência a Deus, a reconhecer Deus como Deus. As pessoas, elas não têm um respeito a Deus e passam a venerar, a adorar outros deuses, né? Então começa aí, por que vem a ira de Deus? E quando a gente fala de ira de Deus, muitas pessoas, elas não gostam de ouvir essa palavra, porque elas estão acostumadas àquele docinho, né?
e é dada aquela pílula da felicidade, que são colocadas que Deus é amor e ponto final, né? Mas Deus é justiça também, né? O mesmo Deus que é amor é um Deus que é justiça, inclusive a justiça, ela faz parte do amor de Deus. E uma das coisas que a Bíblia mais fala é sobre a questão da ira de Deus, a ira que precisa ser aplacada. E é uma questão que não está somente no conhecimento do cristão, mas todas as religiões praticadas no mundo, elas de alguma forma buscam compensar a ira de alguma divindade, de alguma força maior, de alguma coisa que precisa ser aplacada para que eles não sejam destruídos, para que tenha uma melhor colheita, para que não tenha tempestades, para que não tenha chuva, para que não tenha desastres naturais, para que não tenha guerras. Isso desde que o mundo é conhecido em todas as civilizações. Por quê? Porque isso foi colocado no coração do homem pelo próprio Deus. O homem sabe que tem um ser superior que o criou e sabe que esse ser superior que o criou é um só, e é Deus, embora muitas vezes ele tente de todas as formas negar isso. Então, Deus está irado por essa negação. Deus está irado por causa do pecado, da maldade, da rebeldia, de toda essa desonestidade, né? De tudo isso que tem sido feito, essa promiscuidade que tem se levantado no mundo. Deus está irado e nós precisamos ter a consciência que um Deus irado, ele exige justiça, ele quer justiça e nós precisamos falar disso, né, irmãos? Então, não sejamos apenas pregadores de flores, nós temos que falar também sobre a questão dos espinhos, né? As pessoas falam só sobre as flores, fica adoçando aí a pílula e as pessoas não têm consciência do perigo que estão correndo, inclusive dentro das próprias congregações, dentro das próprias igrejas. Então, irmão, nós temos que falar disso. As pessoas precisam ter consciência que nós não temos um Deus bonachão, amoroso, que fica aprovando tudo que nós fazemos, não. Nós temos um Deus irado e quer que essa ira lhe seja aplacada. E aí no versículo 19 diz assim: porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quer dizer, Deus está manifesto no coração de cada pessoa. Todo homem, toda mulher tem lá no fundo do seu coração esse código, essa certeza da existência de um Deus. Isso está no coração de cada pessoa, que ela nega. Ela pode dizer o que ela é, seja o que ela quer, que ela não acredita, que ela é isso, que aquilo outro, pode dizer, mas Deus colocou no coração de cada um de nós essa certeza que nós fomos criados por Ele e que nós temos que prestar serviço a Ele e que nós devemos nos consertar para com Ele. Está no nosso coração. Isso precisa ser desperto, precisa ser falado. E não é porque alguém chegou com a Bíblia para você e pregou isso, não é porque tem alguém pregando isso na televisão, não é porque hoje eu e vários irmãos estão aí pelo mundo pregando pelas redes sociais, não. Isso existe porque Deus colocou no teu coração, no nosso coração. Foi Deus que colocou. Nós sabemos que Deus existe, independente da igreja, independente do cristianismo, independente de qualquer coisa. Nós sabemos da existência de Deus, nós temos certeza disso. Então, por mais que a pessoa tente negar, por mais que ela finja não conhecer, por mais que ela crie outros deuses para ela, que ela crie outras histórias para ela, outras narrativas, isso não vai ofuscar aquilo que Deus colocou no coração dela, que é a certeza da existência de Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Quer dizer, mesmo tendo o conhecimento de Deus, mesmo sabendo da existência de Deus, mesmo revelando-se a palavra, mesmo pregando e essa palavra tocando no seu coração, não dão glória a Deus, dão glória às estátuas que eles mesmos fazem, a imagem que eles mesmos fazem,
a animais, né? Ao sol, à lua, às estrelas, aos signos do zodíaco e por aí vai, mas não dão glória a Deus. Aos iluminados, né? Aos espíritos iluminados, isso, aquilo, outro, né? Tantas outras coisas aí, mas não dão glória a Deus, sendo que todas essas coisas que foram citadas aqui são coisas que foram criadas ou pelo próprio Deus ou pelo homem, pela humanidade. São coisas criadas, são criaturas, mas eles preferem dar glória à criatura, glória à coisa criada, glória ao homem, pessoas aí exaltando o homem, exaltando a pessoa humana, em detrimento da glória que é devida a Deus. Então, isso aí está mostrando, né? A palavra de Deus está mostrando para a gente que esse conhecimento de Deus, ninguém vai poder chegar. Sabe por que isso aqui está aqui na Bíblia? Por que nós estamos ouvindo essa palavra hoje? Porque no dia do juízo final, ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia que o Senhor era Deus, eu não sabia que eu tinha que me consertar, eu não sabia que eu tinha que me converter dos meus maus caminhos e deixar o Senhor atuar na minha vida. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e fazer isso, porque a pessoa sabe. Sabia? Quando você prega para aquela pessoa, por mais que ela negue para você, por mais que ela tente virar as costas, lá no fundo do coração dela, ela sabe, aquela palavra toca no coração, porque a centelha divina está colocada dentro do coração dela, um sopro de vida que foi colocado em nossas narinas. Esse espírito que nós temos, ele pertence a Deus e ele para Deus voltará, né? Então a pessoa sabe, a alma vai ser condenada, a alma vai para o juízo final se ela não se arrepender e se não se converter. Mas o espírito, ele tem um destino certo, né? Então a pessoa sabe, esse espírito está lá no coração dela, está falando com ela, está dando, certificando: olha, isso é verdade. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que é a palavra da verdade. Aí diz aqui no versículo 22: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. A verdade é essa, né? Então, quando a pessoa ela resiste a Deus, quando a pessoa nega a Deus, ela fica entregue ao espírito que está nesse mundo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar algo para compensar esse vazio que existe dentro dela, essa falta de Deus. E o que esse algo vai colocar na vida dela? Vai colocar a promiscuidade, vai colocar os vícios, vai colocar uma série de coisas para torná-la ainda mais repulsiva diante do Senhor. Então a gente vê as pessoas aí fazendo as coisas horríveis, maldade para com os outros, injustiça para com os outros, pessoas que estão aí se drogando, se viciando e dando fim às suas vidas a troco de nada. Por quê? Simplesmente porque elas preferem aceitar a glória deste mundo, a glória das coisas desse mundo, do que a glória de Deus. O Evangelho é pregado. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e mudarem o seu rumo, mudarem o seu caminho, mas elas preferiram ir rumo à destruição. E muitas pessoas ainda estão nesse caminho. Muitas pessoas deixaram essa terra nesse caminho e já estão desesperadas, porque sabem o que vai acontecer, sabem qual é o final. Porque o mesmo Deus que amou, que foi capaz de mandar o seu unigênito para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna, é o mesmo Deus que exige justiça. E a justiça de Deus não é trapa de imundícia, não. A justiça de Deus não é só para os amiguinhos, né? E os outros, vamos fazer o que a gente quer, vamos rasgar papel, né? Vamos rasgar a lei. Não, a justiça de Deus não é assim, não. Ela é perfeita. Todo aquele que negar a Deus, todo aquele que negar o Senhor Jesus, já está condenado. Não vai estar condenado. Se sair dessa terra nessa condição, já está condenado. Não tem amigo do rei, não tem favorecimento, não tem nada disso. Já está condenado. Essa é a justiça que Deus está mostrando para nós aqui. E toda essa degeneração humana, toda essa promiscuidade, toda essa depravação, toda essa corrupção, a maldade, né, injustiça, vistas ali, pessoas apoiando a injustiça, isso que é o mais triste, né?
isso tudo Deus, Ele sabe que iria acontecer, a palavra está dizendo aqui, é por causa da maldade do próprio homem, é o próprio homem, e as pessoas que estão aí na presença de Deus, elas conseguem ver isso, né? Isso gera um grande sofrimento, é claro, né? É como se eu estivesse numa festa que está todo mundo embriagado, todo mundo fazendo maluquice lá, e você bom, e fala, mas meu Deus, o que é isso, né? O que essas pessoas estão fazendo aí? Será que elas não estão vendo que isso está errado? Elas não são animais, elas não foram feitas para isso? Então nós assistimos isso aí e pouco podemos fazer senão orar e, à medida do possível, ir levando a palavra, pregando a palavra para que as pessoas possam aí enxergar e sair dessa situação miserável que vai levar elas para uma eternidade de sofrimento. Mas nós temos que continuar pregando. Pode deixar, quem quiser rir, que ria, quem quiser debochar, que deboche, mas a nossa missão é pregar o Evangelho e orar para que muitos daqueles creiam e sejam salvos, né? E muitos que estejam também dentro das igrejas, que estão dormindo, né? Que estão como aquelas virgens que estavam com a lamparina apagada, venham também e acordem, acendam essas lamparinas aí e se despertem, porque o rei, o noivo, ele está para chegar, está às portas. Versículo 26. Por causa disso, os entregou a Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, né? Você sabe que a natureza a gente já sabe, né? É o homem e a mulher, né? Ninguém aqui, você pode ter criança assistindo e tal, mas a gente sabe que é o homem e a mulher, essa é a natureza, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, uma das maiores rebeliões contra Deus é essa negação da sua própria natureza. É o homem dizer, não, o corpo é meu e eu sou isso, ou a mulher dizer, o meu corpo é meu e eu sou aquilo. Quem fez esse corpo, quem dotou esse corpo foi Deus. Então, ele quer dizer que Deus ele é ignorante, né? Ele não sabe o corpo que ele fez, ele não sabe para que foi feito esse corpo. É isso que a pessoa ela está dizendo no fundo. Então, e aí elas começam a realmente cair num estado total de depravação e as pessoas vão aprovando. E a gente tem que ver que a gente tem um sistema que ele é realmente dominado pelo maligno. Um sistema que domina o poder de influenciar as pessoas, o poder muitas vezes até de fazer leis e tudo mais, é um sistema maligno, ele está dominado pelo maligno. As pessoas estão sob influência, invadiam todos os setores da sociedade. E aí o que nós devemos fazer? Observar o que está escrito dentro da palavra de Deus, para que não venha cair nessa situação, para que venha achar isso normal. É por isso que o crente, né, o pai, a mãe, o cristão, o crente, ele deve vigiar muito na criação dos seus filhos, né, dos seus netos, das suas netas, porque o sistema ele está completamente dominado mesmo, e se deixar por conta das pessoas que estão nesse sistema, essas crianças vão muito mal, de mal a pior. Então é preciso mesmo uma responsabilidade do cristão, da irmã, do irmão ali, que ama seu filho, que ama ali a sua filha, né, que ama a sua parentela, de ter o cuidado de quem está influenciando, quem está falando com seu filho, com a sua filha, para que eles não venham aí ficar com a cabeça completamente virada com esse sistema, tá? Que realmente influencia as pessoas a fazer isso. E quando eu falo isso, não estou falando de escola, embora a escola possa ter também, embora a faculdade possa ter também, estou falando mesmo internet, televisão, filme, são coisas que estão na mão das pessoas, não precisam ir para a rua para ver isso não. Está na palma da mão de cada um deles, está na televisão, está no notebook, aonde elas têm acesso ali à grande rede, elas terão acesso a essas coisas, e aí será uma fonte de contaminação, né? Ninguém está falando aqui de impedir de publicar, até porque eu acho que nós não devemos ir por esse caminho. Esse é um caminho muito perigoso e que pode levar as pessoas a achar que são donas da verdade e aí querem proibir coisas que nem deveriam proibir, né? Eu acho que o bom senso do cristão ele tem que ter ali o seu próprio tacógrafo de dizer, por esse caminho eu não vou, porque você vai para a rua e tu vai, e aí, vai fazer o quê, né? Na rua você vai ver um monte de coisa, você vai poder ser tentado por um monte de coisa, e cabe a cada um de nós saber quem nós servimos. Se nós servimos a Deus,
nós vamos dizer não a determinadas coisas, né? Nós servimos, então nós precisamos dizer não a determinadas coisas, outras a gente vai ver que não tem problema algum, podemos fazer. Bom, continuando aqui nessa mensagem, né? Ver que as paixões infames são coisas tremendas, né? Que destrói realmente as pessoas, não só drogas, vícios, comportamento sexual, que denigra ali, que rebaixa, né, a pessoa, que transforma a pessoa num animal. Então isso é importante a gente entender essas coisas aí, né? Bom, e por haverem desprezado, 28, né, o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vem fazer uma lista, né, irmãos? A gente cada dia já sabe essas coisas, né? Cheios de injustiça. A gente olha para ele e está vendo injustiça para tudo que é lado, né? O cara é condenado a 50 anos de prisão porque matou uma formiga, né? E passa ali 6 anos na cadeia a pessoa que matou um ser humano, né? A pessoa que tentou matar um ser humano, ela é tratada a pão de ló e ela sofre toda a proteção da justiça. E a outra que não cometeu crime nenhum, não tem prova nenhuma, ela é condenada a dezenas de anos de cadeia e muita gente aplaudindo, achando isso bom, achando isso legal. Então isso chama-se, tem um nome no dicionário, eu falei na Bíblia, tem na Bíblia, mas está no dicionário também, injustiça. Chama-se injustiça. Malícia, né? Pessoa maliciosa, pessoa que vê maldade em todas as coisas e que pratica a maldade também, né? Avareza, né? A maldade, possuído de inveja, homicídio, né? Contenda, dolo, malignidade, difamadores, né? E não importa se é verdade. Se difamou uma pessoa, você está difamando, isso aí já entra aqui nessa lista, né? Mas é verdade, não importa, a palavra de Deus diz que nós não devemos difamar ninguém. Então a pessoa está difamando, né? Coloca lá na rede social, acaba com a reputação do outro, faz com que o outro venha sofrer algum tipo de violência. Essa pessoa, ela é responsável por isso diante de Deus, tá? Ainda que a justiça daqui ache vai ser seletiva, para alguns vai com tudo e com outros vai como se não tivesse acontecido nada. Deus não faz assim. Deus é justo, Deus não é parcial, ele é imparcial, ele exerce justiça. Caluniadores, aborrecidos de Deus, isso é o mais grave, né? Qualquer coisa que fala sobre Deus, as pessoas ficam iradas, né? As pessoas ali querem partir para cima, e se você for pregar o evangelho, eu acho que é até criminalizado, e em algum lugar já está até criminalizado mesmo, né? E isso vai aumentando, a igreja tem que ter certeza disso, porque a perseguição lá vai aumentar, não vai melhorar, isso vai aumentar, né? Só vai melhorar quando Jesus voltar, a gente tem que ter isso em mente, tá? Quer ficar tranquilo? Só melhora quando Jesus volta, tá? Mas enquanto ele não volta, nós temos que dar o nosso melhor e cobrar o melhor também, tá? Não quer dizer que vai ficar de braço cruzado não, né, irmão? Tem que ficar aqui também nessa situação. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, isso é tão incentivado. A autoridade geral, pai, professor, né? Eu nunca vi um desprezo à autoridade, um desrespeito à autoridade como nós estamos vivendo nos dias atuais. As pessoas estão aí com um comportamento antissocial tão grande, né? Porque isso faz com que a sociedade ela fique doente. Por que está tanta marginalidade, tanto roubo, né? Tanta maldade aí na rua? Começa por essa crise de autoridade, crise que começa dentro do lar, crise que está na escola, né? E crise que é incentivada de uma maneira perversa por aqueles que têm o poder de influenciar. Não pense que isso é coisa que está acontecendo naturalmente, não. Tem pessoas aí que estão fazendo isso, por isso que está aqui nessa listinha, né? Então, se a pessoa se enquadra nessa listinha, ela deve saber que ela vai receber aí a ira de Deus. Deus vai cobrar, a ira de Deus está sobre estas pessoas. E sabe por que elas têm aí uma disposição mental reprovável? É isso que acontece. Eu acho que essa palavra aqui, ela fala muito sobre os dias atuais e muito sobre essa rebelião que começou no Éden contra Deus. E aqui a gente vai finalizar falando no 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, a pessoa, ela pode até não fazer todas essas coisas, com certeza faz algumas delas, mas ela aprova aqueles que fazem, entendeu? Você aprova, poxa, não é bem feito, né? Foi falar isso, tá lá, né? Tá preso, né? Foi falar aquilo, né? Gente, pessoas aprovando penas pesadas, duras,
por opiniões, por convicções das pessoas. E pessoas aprovando e vibrando como se estivesse ganhando um campeonato de futebol. Você quer mais maldade do que isso? E amanhã está lá na igreja, cantando eu amo ao Senhor. Muitos estão lá também, né? Dizendo isso, que ama a Deus e tal. E como você pode amar a Deus e amar a justiça? Como você pode amar a Deus e amar aquilo que é errado? É isso que faz essa diferença. A ira de Deus, ela não pode ser aplacada por mim ou por qualquer um de nós ser bonzinho. Eu vou ser bonzinho a partir de agora, vou ver essa listinha e vou procurar fazer tudo certo. Não vai conseguir fazer nada certo. A ira de Deus não vai ser aplacada porque nós não temos condições de aplacar essa ira. Por isso que nós temos que pregar sobre ela, porque só a pessoa só vai conseguir ter ela aplacada primeiro quando ela se convencer que ela está sendo a causadora desta ira. Nós temos que ter certeza para que haja uma verdadeira conversão. Que quando nós entendemos que nós é que causamos a ira de Deus, que Ele está irado conosco, comigo, com você, Ele está irado conosco, é que nós ficamos assim, meu Deus, não tem jeito, né? É que a gente se coloca naquela posição, eu gosto sempre de usar esse exemplo do afogado, né? Que a gente entra naquela posição do afogado que se desespera e fala, não tem mais jeito, né? Eu vou me soltar aqui, se o salva-vida quiser me salvar, e venha, né? Que Deus mande aí, porque eu não vou conseguir mais sair, né? Mas ela vê o salva-vida e ela se rende ao salva-vida e ele vai lá e naquele momento que ele vê que ela se rendeu, que ela parou de se debater, ele vai lá e tira ela daquela situação de afogamento. O único que pode tirar a gente desse afogamento na ira de Deus é o Senhor Jesus. É somente no momento que nós olhamos para essa ira e nós entendemos o que o Senhor Jesus fez por nós, que foi o próprio Deus que enviou Ele para que a sua ira, o seu desejo de justiça fosse satisfeito, é que nós podemos então receber a graça da salvação, de graça, sem nenhum mérito, nada que nós possamos fazer para isto. Mas primeiro nós temos que reconhecer que nós somos dignos de receber a ira de Deus. Por isso que pregar o amor de Deus, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus está preparando uma princesa ou um príncipe para você, que Deus está ali preparando um palácio para você, que Deus vai prosperar a sua vida. Esse é dourar a pílula, mas isso não convence ninguém do seu pecado. Isso não convence ninguém que essa pessoa está condenada pela ira de Deus. Isso não convence. A única coisa que vai convencer é quando nós falarmos por que Deus está irado conosco e a pessoa se vê naquela posição. Realmente, eu sou maledicente. Realmente, eu apoio as coisas que estão erradas. Realmente, eu faço maldade, eu pratico, eu acho que não, mas eu pratico, agora eu estou vendo que eu pratico. Que você vai mostrando e vai mostrando o Evangelho. É o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. O poder que está no Senhor Jesus. E aí a pessoa, ela recebe graciosamente, pela fé, o poder do Senhor Jesus para ser transformada em filho ou filha de Deus. Somente nesse momento que a pessoa realmente ela pode ser verdadeiramente salva da ira de Deus. Você viu? Nós não somos salvos porque estamos, numa guerra e Jesus veio com um fuzil e vai nos resgatar, o Rambo da fé. Não é isso, irmãos. É uma guerra espiritual, sim. É uma batalha espiritual, sim. Mas nós estamos sofrendo pelos nossos próprios pecados, os nossos próprios delitos e pela nossa rebeldia contra Deus. E o único que tem o poder de nos libertar desta ira é o Senhor Jesus. E isso nós precisamos lembrar todos os dias da nossa peregrinação aqui nessa terra, para que nós não venhamos pensar em nenhum momento que somos autossuficientes e que não dependemos da graça do Senhor Jesus. Que Deus Ele tenha falado ao seu coração através desta palavra nesse dia e que você possa enxergar agora sim, depois de tanta ira, o amor de Deus se revelando através do Senhor Jesus,
para que aquele que reconhece as suas falhas, reconhece que é digno da ira de Deus, receba agora, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, a salvação que está no Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra. Amém, pastor. Hoje a palavra é difícil. Sou aluno, o negócio é difícil aqui. Bom, eu vou só falar, só a reação que o senhor falou. Me chamou mais a atenção. Deus criou o homem, eu coloquei assim, quando Deus criou o homem, ele já criou o homem e a mulher, e ele já criou os limites do homem, ele já criou tudo. Então Deus criou o homem com a moral dele, Deus, instalada no coração do ser humano. Então isso aí já corrobora com o que o Senhor fala, porque nós fomos criados por um Deus que comunicou, não é? Que compartilhou conosco muitas das suas características, não é? Então, quando o homem vê a natureza, não é? Vê tudo isso, e mesmo assim nega Deus, e isso realmente desperta a ira de Deus, porque ele começa a substituir, né, Deus por um ídolo, né, que nunca vai dizer não para ele, que pode tudo, por um ídolo morto. E com relação a essas coisas que o senhor falou aqui, horrorosa, os homens, quando você for ver essas pessoas, elas de alguma forma passaram por algum problema na infância, alguma coisa assim, e passaram a adotar esse tipo de comportamento. E o Senhor trouxe uma coisa que eu achei... Bom, então o que acontece? Antes de entrar, vou falar isso logo então. E o Senhor falou uma coisa muito importante, que era para guiar as crianças, que era para tomar cuidado na criação dos filhos. Isso é muito importante, porque é na tenridade que a gente começa a realçar esses valores, os valores de moral, de decência, de ética, os valores, as questões de comportamento, não é? Então, isso foi o que eu peguei aqui e eu achei muito importante. E as pessoas que praticam isso, muitas vezes foram abusadas na infância, tiveram esses tipos de problemas, e é justamente aqui, tem que vigiar as crianças, tem que tomar cuidado, tem que orientar. E também, além do que Deus permite. Mas eu garanto ao Senhor, nenhuma dessas pessoas realmente tem paz. Nenhuma dessas pessoas que tem esse comportamento tem paz, tem sossego, porque intimamente a sua própria consciência lhe acusa. Então, graças a Deus, né, pastor, nós fomos alcançados por Deus, convencidos pelo Espírito Santo, e graças a Deus nós estamos aqui. Essa palavra é pesada, eu acho essa palavra pesada, mas a realidade não tem que ser pregada, né, pastor? Então eu agradeço a ele a minha oportunidade, Deus abençoe o Senhor e a tudo que aprove a ele que o Senhor tivesse nessa terra. Obrigado, pastor, e amém. Amém, glória a Deus, obrigado, irmão Luiz, amém, né? E nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor, né? Como já foi avisado previamente, para aqueles que vão participar da ceia, para que providenciasse, né, os elementos, o pão, o suco de uva, que nós vamos participar agora. Você que já é batizado, você que está congregando aí na igreja, você que tem o discernimento do que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, para que a gente leia aqui um texto, antes da gente começar aí a ministração da Santa Ceia, que é muito interessante para a gente estar preparado, né? Para não fazer de qualquer maneira a ceia do Senhor. Diz assim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão
e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é necessário que haja o discernimento, né? Mas, assim, a pessoa, às vezes, está passando por uma situação espiritual turbulenta, por questão aí de alguma mágoa, algum ressentimento, né? Ou algum pecado não confessado, que precisa ser confessado, né? Que precisa ser consertado com Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz para a gente fazer um autoexame, examine esse homem a si mesmo, tá? Você fazer o seu autoexame diante de Deus e participar, ou seja, que se nesse autoexame você vai identificar, né, aquilo que está sendo um obstáculo, né? Aquilo que pode estar contaminando, e vai se consertar com Deus em relação a isso, tá? Então há uma necessidade de fazer isso. E antes de começar a Santa Ceia, então nós vamos orar para que você tenha a sua oportunidade de fazer esse conserto para com Deus. Então, vamos nos preparar agora, a gente vai orar, fazer esse conserto e apresentar também os elementos da Santa Ceia. Então, feche seus olhos, prepare os elementos da Santa Ceia, né? Você vai apresentar a Deus daqui a pouco. Eleve o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, nesse momento, eu quero colocar diante do Teu altar cada vida que está orando comigo, em especial essas pessoas que irão participar da ceia do Senhor. Essa pessoa que nesse momento está fazendo o seu autoexame, essa pessoa que está ainda com uma raiz de amargura, um ressentimento no seu coração, essa pessoa, meu Deus, que cometeu aí um pecado e que ainda não se consertou, essa pessoa, meu Deus, que está em dúvida quanto a alguma coisa em relação à fé, essa pessoa que está passando por algum obstáculo nesse momento que está constrangendo ela a não participar da Santa Ceia. Então, seja o Senhor trazer à mente de cada um, a consciência de cada um, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser consertado, para que ela agora, diante do Senhor, ela confesse, ela se conserte, ela peça o perdão, para que ela possa participar devidamente da ceia do Senhor. Meu Deus, eu junto a minha fé com a fé de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão orando neste momento. E eu peço, eu clamo ao Senhor na mesma fé e concordância, para que o Senhor perdoe esta vida, perdoa esta pessoa, limpa este coração, tira a amargura, perdoa o pecado, perdoa, Senhor, aquilo que ela fez que está lhe trazendo tristeza no seu coração. Meu Deus, traz paz ao coração dessa pessoa agora. Restaura, Senhor, renova no nome do Senhor Jesus, porque para isto foi crucificado o nosso Senhor Jesus, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, não só os passados, mas também os atuais e futuros, Pai. Então, que seja o Senhor trazer a fé, a convicção, a certeza no coração desta pessoa, que neste momento, no nome do Senhor Jesus, ela já está perdoada, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, pois o Senhor Jesus nos ensina que tudo aquilo que nós ligarmos aqui nesta terra será ligado lá no céu, e que tudo aquilo que nós desligarmos aqui nessa terra também será desligado lá no céu. Então, que nesse momento, essa pessoa que estava enfraquecida, essa pessoa que estava magoada, ressentida, essa pessoa que ainda não tinha confessado o seu pecado e que confessou, essa pessoa que se confessou, se consertou com o Senhor, ela receba o perdão em um nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Perdoa, meu Deus,
Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama a tua unção, teu Espírito sobre essa vida agora. Traz a alegria a este coração para participar da ceia do Senhor com reverência, com alegria, com confiança no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meu Deus, aqui estão os elementos desta Santa Ceia. O pão representando a carne do Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue do nosso Senhor Jesus. Pai, eu consagro a Ti esses elementos que estão sendo apresentados agora ao Senhor, tanto aqui na igreja, como em cada lar que nesse momento se faz uma igreja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a toda a sua igreja espalhada neste momento que está participando, em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor juntar todos nós na mesma fé, na mesma concordância neste momento e consagrar os elementos dessa Santa Ceia, a carne e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que para nós, quando tomarmos esses elementos, quando participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, nós tenhamos parte, nós sejamos envolvidos pelo Espírito Santo, cheios da presença de Deus, curados na nossa alma, curados em todo o nosso ser, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente, então, participar dos elementos agora, vamos fazer mais um louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, né? Toda a honra, toda a glória e todo louvor. No versículo 23, ainda 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o pão aí na sua casa, receba aí o corpo de Cristo. Apresente a Deus agora o pão. Senhor, eis aqui o pão, representando a carne do nosso Senhor Jesus. Todo o sofrimento que Ele passou, toda a humilhação, toda a dor, toda a tristeza, toda a injustiça. Oh, meu Pai, nós estamos fazendo isso segundo a ordenança do Senhor Jesus, para que nós lembramos sempre desse sacrifício, porque ele foi feito até que ele volte. Então, neste momento, nós vamos participar desse pão, nós vamos participar da carne do Senhor Jesus. Coma do pão agora e participe da carne do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao Santo de Israel. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, aí no seu lar, receba o sangue do Senhor Jesus. Apresenta o cálice ao Senhor Jesus, a Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, oh, Senhor Jesus, foi esse sangue precioso que nos lavou de todo o pecado, que nos remiu, que nos tornou santo, que nos regenerou. Foi esse sangue que fez justiça a nós, nos fez justiça de Deus. Esse sangue, ele aplacou a ira de Deus sobre as nossas vidas, retirando a sentença de condenação que todos nós nascemos com ela. E através desse sangue, nós tivemos a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna, não por algo que nós tenhamos feito ou que nós mereçamos, mas pela graça de Deus, pelo amor do Pai, que enviou o seu Filho em obediência para a morte de cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a culpa, a acusação, a sentença que estava sobre as nossas vidas, ela fosse retirada. Oh, meu Deus, oh Senhor Jesus, nós reconhecemos esse sangue que foi derramado até a última gota, é precioso demais para nós, porque através dele todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados, são retirados, e a justiça de Deus é feita sobre as nossas vidas. E iniciamos então um processo de santificação que permanecerá até que seja dia perfeito, aquele dia em que o Senhor nos dará um novo corpo e um novo nome, um corpo glorioso e incorruptível. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Aleluia. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. É em obediência a Ti que nós fizemos esse ato de fé. Nós cumprimos esta ordenança. Nós obedecemos aquilo que o Senhor nos ordenou. E, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, isso foi feito com alegria, isso foi feito com prazer, isso foi feito em total reverência, porque este é um momento que é só Teu, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Recebe, Senhor, todo louvor, recebe, Senhor Jesus, toda a glória, que só o Senhor é digno de receber. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um momento alegre em nossas vidas, né?
nós podemos aqui participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, cumprindo essa ordenança que Ele nos deixou, com uma ordenança, com um conselho maravilhoso, né? Até o dia que Ele retorne para nós, né? Ele vai voltar, o dia vai voltar, e todas as coisas serão transformadas, e tudo isso que nós estamos vendo aí, toda maldade, toda injustiça, tudo isso que dói aos nossos corações, né? Vai acabar, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter corrupção no nosso corpo, o corpo será incorruptível. Glória a Deus por isso, e essa é a nossa fé. Deus está aí providenciando tudo isso para nós. Nesse momento também nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus aí as nossas vidas, o irmão Luiz vai orar aí, fazendo uma intercessão conforme Deus estiver dirigindo ele, né? Colocando aí no coração dele aquilo que ele vai interceder. E você que está aí participando do culto, você que vai participar aí através do vídeo, você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades. Você está passando por uma luta, problema familiar, problema conjugal, problema trabalho, você está sem renda, está precisando de renda para pagar as suas contas, para manter a sua vida, a sua família, né? Você sabe o que você está passando, uma doença, né? Um diagnóstico aí que os médicos falaram que não tem jeito, né? Mas a gente sabe que nós temos o médico dos médicos e ele pode curar, ele tem poder para curar, você pode chamar ele aí. Então, seja o que for, não deixe de falar com Deus, colocar diante de Deus, mas sempre seguindo a recomendação do Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, em primeiro lugar, priorize as coisas espirituais, fortalecimento espiritual, renovação da fé, firmeza com o Senhor Jesus, libertação de alguma opressão que está sofrendo, algum problema que está passando, uma luta muito grande que você está lutando para vencer, para superar. Coloca isso em prioridade aí, em nome do Senhor Jesus, não só hoje, em todas as suas orações, e você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de todas as pessoas e as nossas vidas aqui, colocar em tuas mãos, meu Deus. Eu quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que venha o Senhor, que o Senhor venha escutando todas as nossas orações, todas as nossas súplicas, e eu quero lhe pedir, meu Deus, seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, a continuar suprindo todas as nossas necessidades. Nós não temos como saber se é uma questão de família, se é uma dívida, se é uma questão em casa com a família, uma separação, um filho nas drogas. Nós não temos como saber uma prova para concurso público, a necessidade de um trabalho. Nós não sabemos o que é, mas tu sabes. Então eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor, meu Deus, a agir, a conversar com essa pessoa, a responder, meu Deus, uma questão também, pode ser de doença, nós não sabemos. Mas vem o Senhor a trazer resposta, vem o Senhor a trazer consolo, vem o Senhor a trazer esperança, que tudo no seu tempo irá ocorrer. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. Basta realmente nós estarmos ligados, porque o Senhor fala conosco, principalmente através da palavra. Então, meu Pai, eu quero lhe pedir também que o Senhor abençoe, nos conceda uma semana abençoada. Eu quero lhe pedir que o Senhor, em nome de Jesus, cuide da saúde do nosso ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. Eu quero lhe pedir que o Senhor não permita que ele vá preso, que o Senhor cuide dele, que o separe do mal, que o Senhor restaure a sua saúde, em que pese a facada que ele levou e o grande número de cirurgias que ele já fez. Em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir pelo nosso Brasil, quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil do caos ideológico, do caos político, do caos financeiro, do caos econômico, do caos social, da fome e da miséria, em nome de Jesus. Eu também quero lhe pedir que o Senhor faça os campos prosperarem, que o Senhor
também cuide para que a indústria volte a prosperar, a crescer, e que haja sempre, meu Deus, que o comércio e a prestação de serviço também venham prosperar. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o povo brasileiro caia na escravidão. Socorre-nos, Senhor, da maneira como melhor lhe aprouver, mas não permita que o Brasil caia numa ideologia destruidora que destrói o humano, que não tem a Ti como Deus. Senhor, guarda e protege o nosso país. Da mesma forma, eu quero lhe pedir para o Senhor guardar e proteger o povo do estado do Rio Grande do Sul, as pessoas que vão aos hospitais, que vão às cadeias e que vão a outros países levar a tua palavra, correndo o risco de perderem a própria vida. Eu quero pedir que o Senhor os proteja e também os separe do mal. E mais uma vez eu também quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agradecer a Deus aí por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu, né? E quero lembrar os irmãos que todo mês, né? Todos os meses aí, quem está acompanhando aí o vídeo, né? Nós temos a Santa Ceia, então acompanha, então busca no vídeo aí, que a gente procura anunciar com 1 ou 2 semanas de antecedência, para que vocês possam providenciar, né, os elementos da Santa Ceia. Se você quer participar, de repente aí está viajando, está em um lugar que você está sem poder ir à sua congregação e você quer participar da Santa Ceia do Senhor, então participe aqui conosco também, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, nós estamos aqui, a presença dEle, né, Ele nos deu mais um dia, né, mais uma semana. Feche seus olhos, né, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui cultuando o Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, orando, louvando, sendo tratados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa semana que se encerrou ontem e por essa que está se iniciando hoje, por esse domingo abençoado que também já está se encerrando, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas. Concordo com a oração que o irmão Luiz fez e com a oração que todos os irmãos, as irmãs, todas as pessoas que estavam aí orando conosco, que vão orar conosco também depois, concordo com essas orações em nome do Senhor Jesus, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a cada uma destas vidas que está orando conosco, que orou conosco, Pai. Eu concedo a cada um deles um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. E que essa bênção ela seja estendida a nossas casas, às nossas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a nós, no nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, eu quero também orar aqui, agradecendo ao Senhor pela vida da Dona Teresa, por ela ter tido alta, por estar na casa da sua filha. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és um Deus poderoso que, agindo o Senhor, quem poderá impedir? Muito obrigado, Deus, no nome do Senhor Jesus. Ao término deste culto, leva todos os seus destinos de segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção, né? Que o amor de Deus,
Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.